Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Esse é o Mato Grosso Coisa Fina, podcast do Dudu Tatarana, destinado a falar sobre música sul-mato-grossense. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a influência paraguaia na música do Mato Grosso do Sul. Eu sou Laí Guimarães e comigo, Nicolas Lomba de Farias. Bora lá? Bom, para começar, a gente sabe que o Brasil, por suas dimensões continentais, tem divisa com quase todos os países da América do Sul. Mais especificamente, no centro-oeste brasileiro, o estado do Mato Grosso do Sul faz fronteira com outros dois países, Paraguai e Bolívia. E apesar de muitas vezes querermos nos distanciar deles, subalternizando-os e estigmatizando seus costumes, a importância fundante que essas nações têm para o que é hoje esse estado é inquestionável. Especialmente com o Paraguai, compartilhamos uma história quase que indissociável, não tem como falar de um sem falar de outro. Essa relação com o nosso país vizinho, logicamente, foi traçada por guerras, dominações e muita exploração. Por outro lado, esse ambiente fronteiriço se fez um lugar de constante cruze entre saberes, pessoas e hábitos. Dessa dinâmica nem sempre justa entre paraguaios, brasileiros e indígenas, compartilha-se, por exemplo, a paixão pelo tereré, pela chipa, pelo chipaguaçu, a língua guarani e tantos outros aspectos que até passam despercebidos no nosso dia a dia. Em lugares como Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, em que a fronteira é algo imaginário e ir de um país a outro é coisa de atravessar a rua, essa troca intercultural é ainda mais forte. No nosso caso, que estamos em Dourados, estamos agora mais perto de Assunción que de São Paulo, e mais perto de Pedro Juan que de Campo Grande. Nesse cenário, então, de mistura incessante, quais serão as marcas deixadas dessa relação na nossa forma de lidar com a arte? O que nossa conexão com o Paraguai vai interferir na nossa maneira de se fazer e ouvir música? Para conversar um pouquinho com a gente sobre isso e nos ajudar a responder essas questões, a gente convidou o músico e pesquisador Júlio Borba. O Júlio é formado em música pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é mestre e doutorando em etnomusicologia pela Universidade Federal do Paraná. E além dele desenvolver um trabalho riquíssimo como compositor e instrumentista, ele produz também uma profunda pesquisa sobre a música paraguaia e seus desdobramentos no Mato Grosso do Sul. É por aí, né, Júlio? Poxa, que maravilha! Primeiramente, é um prazer enorme, né? Poder falar desse assunto. Eu vejo que vocês são jovens, né? E eu já não estou me sentindo tão jovem assim, mas como é interessante ver que esse tipo de assunto ele continua, né? Ele perdura. Eu vejo que tem perguntas que passa o tempo, passa muitos anos, décadas, e a gente volta a essas perguntas novamente, né? Acho que a primeira coisa que você tem que falar sobre influência paraguaia é lembrar o sul, né, o sufixo sul, porque realmente a gente tem uma diferença geográfica, né? Por estar mais perto do Paraguai, né? Numa relação territorial, né? Então a gente de Mato Grosso do Sul, a gente tem essa pequena diferença, assim. É importante lembrar que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi dividido lá na década de 70, né?
E essa divisão, ela ocasionou alguns distúrbios, vamos dizer assim, culturais, né? Causou algum tipo de tentativa de se criar um pensamento que ajudasse as pessoas desse local a encontrar uma identificação. Quem eu sou, né? Quem eu sou. E aí você tem uma relação ao longo do século XX entre o campo e a cidade que vai desembocar em muitos eventos musicais, né? Muitos movimentos musicais aí que a gente conhece, né? Por exemplo, esses que aconteceram ali pela década de 70, mas antes, as primeiras gravações da Delinha, né? A gente tem aí esse tipo de sertanejo, um tipo de música caipira que vai trabalhar com rasqueado, né? Isso já foi debatido na faculdade, nas universidades, né? Essa relação que a gente tem com a música paraguaia a partir de uma ressignificação, né? Essa ressignificação, ela vai acontecer no caso desse rasqueado, né? O rasqueado paulista, que a gente encontrou no trabalho de Delinha. É claro que a gente tinha antes deles também, mas só que foi o primeiro encontro, vamos dizer assim, que a gente tem entre sul-mato-grossenses, que nem era Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso, né? Mas essas pessoas saindo dessa região, né? E indo gravar em São Paulo, né? Que é aí que a gente começa a conhecer, no sentido de uma música que está na área da comunicação, que está na indústria fonográfica, né? Que é essa música caipira, vamos dizer, com a influência paraguaia, né? Desde esse rasqueado, mas aí a gente vai ter um monte de transformações na música, né? Um monte de fusões, como essa cultura, essa musicalidade foi incorporada em Mato Grosso do Sul, é uma questão bastante interessante também, e isso tem a ver com a formação das nossas identificações, né? A gente se perceber como sul-mato-grossense é muito louco, porque primeiramente a gente sai do estado e vai longe, por exemplo, onde eu fui morar em Curitiba, o pessoal nem se preocupa muito com essa distinção entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles nem sabem muitas vezes assim que existe essa divisão, né? E a gente fica super incomodado, né? Leva tanto a sério essa divisão e as pessoas do próprio país nem consideram muitas vezes esse fenômeno. Mas é interessante porque a gente não tem essa bandeira tão cosmopolita igual as grandes capitais, que nem São Paulo, né, que nem o próprio Curitiba, né? Mas a gente tem essa relação intercultural muito forte, né? Não só com o Paraguai, mas assim, como Bolívia, né? Também tem essa relação muito forte. No meu caso, a minha bandeira, vamos dizer, acadêmica, o meu objeto de pesquisa, né, é a polca paraguaia, né, porque eu percebi que essa relação da música paraguaia com a brasileira, na música instrumental, que é o objeto que eu estou estudando, né, dentro de Mato Grosso do Sul, foi uma relação intensa entre a música instrumental brasileira, a polca paraguaia e o jazz, né? Então teve essa relação desde aí, pelo menos os anos 80, né, que a gente pode afirmar que já começa a aparecer essas influências, né? Eu não estou falando do rock, eu estou falando da música instrumental, né? Porque o rock veio antes ainda, né? Mas essa música instrumental aí a gente começa a ver alguns movimentos disso lá pelos anos 80, né? E vai se desenvolvendo, né? Inclusive, Júlio, nas pesquisas que a gente tem feito para esse podcast, eu percebi que para essas pessoas isso não é uma discussão, a divisão do Estado, né? Ela não é uma discussão presente, lógico que por ser muito recente, né, também. Mas a gente vai ver que esses artistas, eles nem vão falar sobre isso. Então, o Zacarias Mourão, por exemplo, mesmo sendo de Coxim, ele vai compor a Mato Grossense e não a Sul Mato Grossense. Então, toda essa discussão acerca do que é Mato Grosso do Sul, muitas vezes nem vai ser uma questão, né? A gente pode dizer que é um tipo de tradição inventada, né? E inventada recentemente, né? Isso eu estou citando um cara chamado Hobsbawm, que ele tem esse conceito, né? Chamado tradição inventada, tradições inventadas, que é justamente para explicar esse acontecimento
que depois parece uma prática comum, uma coisa que é muito antiga, né? Uhum. E que todo mundo sabe. Mas só que é um negócio muito recente, né? Pra gente é óbvio, né? Por exemplo, eu já vi vários shows assim que o artista chega assim, e aí galera de Mato Grosso, e todo mundo do Sul, né? Isso é muito comum acontecer aqui, eu acho que até hoje, né? Mas a gente vê que a gente compra a briga, né? Uma briga que nem partiu, vamos dizer, exatamente do movimento popular, né? Mas mais um movimento estratégico, economicamente, politicamente, né? Das elites, principalmente as elites rurais, né? Da nossa região. E aí a gente comprou a briga, né? E foram sendo construídos vários signos, né? E símbolos que significassem esse tipo de visão sobre o mundo, né? Que eu sou sul-mato-grossense, mas tá, qual que é o índice identitário, então, dessa região, desse lugar? Você fala, não, Pantanal, a gente pantaneira. Mas e qual que é a música, né? É a música paraguaia, é a música o 6x8, né? Então isso começa a entrar na nossa vida, nosso cotidiano muito forte, né? E aí a gente vai ter essa visão que a gente tenta distinguir, né? Fazer uma distinção entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a partir da cultura, a partir da música. Bugre de barro, berro de boi, meu Mato Grosso aonde você foi. Campo Verde, esse cerrado enfeitado de guavira, o que deu a natureza chega ao homem, arranca e atira bugre de barro, berro de boi, meu Mato Grosso aonde você foi. Fizeram no mapa um corte, sangrando o Pantanal, um lado sul, outro norte, na pele um gosto de sal. Bugre de barro, berro de boi, essa viola chora sentida, a história não se deixa para depois. É tanta terra que tem que ser dividida, a mão de quem será que dividiu para dois, fazendo no mapa um corte, repartindo o Pantanal. Um lado fica pro sul, o outro lado pro norte, para quem não fica com nada, boa noite e boa sorte. Essa questão do regional, ela foi muito debatida, né? E ela tem uma visão, às vezes, isso retrata uma visão um pouco estigmatizada, né? Do que é o regional, do que é o local, do que é o universal, né? Então a gente tem quando a gente fala música regional, parece até uma coisa inferior, assim, né? Como se tivesse uma coisa central, né? Quem fala isso mais é o Ivan Vilela, vocês devem conhecer, ele defende sempre esse conceito, né? Que se você tem uma música regional, quer dizer que você tem uma música central, né? Seria uma reafirmação do etnocentrismo, né? Porém, existe o conceito de regionalismo universalista, que é o Milton Santos, que eu acho muito bacana, que é um tipo de prática cultural que você tem uma espécie de resistência a um processo de homogeneização cultural, né? Que vem umas forças de fora, né? Querendo que todo mundo pense igual, às vezes até, né? Por exemplo, essa relação de consumo de produto e tal, né? E aí existe um tipo de resistência local, que eu acho muito legal isso, porque a partir desse movimento que parte de dentro, né, do interno de uma cultura, a gente tem transformações nas práticas, né? Então eu percebo, por exemplo, que uma das características da música instrumental brasileira dentro de Mato Grosso do Sul é justamente essa coisa do 6x8 por influência paraguaia, né? Então tem uma diferença, não dá para generalizar no Brasil, né? Eu acho que todo lugar assim, mas generalizar, falar que a música instrumental é isso, né? Aí eu vejo às vezes assim até uns métodos assim que falam de música brasileira, aí o cara coloca o shot, coloca, né, um monte de gêneros que a gente sabe que são provindos de outros continentes, né, que foram ressignificados no Brasil, por exemplo, a valsa, né? E aí a polca paraguaia não tá, né? E eu acho curioso, porque a polca paraguaia, dentro da música instrumental, nessa região aqui, ela é muito forte, né? Como uma influência, né? Que eu acho que é uma coisa super importante. Então, a partir dessa ideia de regionalismo universalista, é mostrar que existe um tipo de resistência, um tipo de criatividade que parte do local, né? Uma conversa com isso que a gente chama de global, né? Então, você vai ver, por exemplo, caso tanto em Mato Grosso do Sul como em Assunção, da polka rock,
polka rock, né? Olha só que interessante. Eu fui atrás disso lá no Paraguai e fui ver que não tem um vínculo entre Brasil e Paraguai nesse movimento. Foram movimentos que surgiram assim numa região e surgiram na outra. Então esse diálogo entre o local vamos dizer, o global é muito comum, né, acontecer, né? Daí que a gente tem essa derrubada dessas fronteiras, né? Daí você para, mas será o que é local? Será que eu entendi mesmo? Mas só que muitas coisas que a gente fala que é local, ela é global. E será que isso é global mesmo? Porque tem muitas coisas que a gente fala que é global, tem características locais. E esse é o exemplo, por exemplo, da polca paraguaia, né? A polca paraguaia a gente vai ter, vamos dizer que é um grande gênero, né? Um grande guarda-chuva de gêneros, assim, né? Ou você pode falar um grande gênero musical que tem vários subgêneros, né? E um dos subgêneros, né, é a polka rock. Mas tem essa polka jazz que o pessoal fala, né? E sem contar as tradicionais, né? Polka galopa, jarreau e coisa e tal, né? A gente tem, então, todas essas variações dentro de um mesmo gênero musical que ela vai acontecer de forma diferente lá no Paraguai do que acontece no Brasil. E o Brasil tem essas características, por exemplo, na instrumentação. Vocês devem conhecer muito bem a viola, né? A viola caipira. No Paraguai, o pessoal não conhece muito a viola caipira. E é um instrumento nosso aqui, né? E a gente usa ele para tocar a polca paraguaia, né? Chamamé, guarânia, né? Isso acontece também com o violão de 7 cordas, né? Eu mesmo, quando eu fui no Paraguai, eu toquei bastante com o pessoal e o pessoal não conhecia o violão de 7 cordas. Agora, em Mato Grosso do Sul, é outra história. Além de mim, tinha pelo menos o Ivan Cruz, o Eduardo Martinelli, o Jairo, né? Que já tinha um pessoal que já estava aqui pelo menos o Jairo mesmo, desde a década de 70, 80, já estava aí, né? Trabalhando com esse instrumento, né? Então você vê como é que é interessante essa questão do regional, quando ele aparece como uma característica de inovação dentro dessas práticas, né? Isso é muito interessante. Ô Júlio, se a gente começa a fazer um retorno na história do Mato Grosso do Sul, a gente vai passando por diversos nomes fundamentais para a formação da identidade musical do estado. Dino Rocha, Zé Correia. O Zé Correia, inclusive, que nem viu o estado ser dividido, né? A gente falou bastante dessa questão da divisão da identidade mato-grossense e tudo mais. O Zé Correia é um dos maiores nomes da nossa música e ele nem era vivo mais, já tinha morrido quando o estado foi dividido. E aí por aí vai, Bete Betinha, Délio e Delinha, Mambaia Mambaí, todos eles com muita influência da música paraguaia. O que eu queria saber de você é como funcionou a entrada desses ritmos e dessa influência toda da música paraguaia no estado do que era o Mato Grosso, enfim, Mato Grosso do Sul. E quando foi que a gente começou a produzir essa música brasileira, paraguaia, mato-grossense, sul-mato-grossense, enfim, se é que a gente pode falar em quando, né? Uau, uma pergunta histórica, então, né? Bom, a gente tem que pensar, primeiramente, que a polca paraguaia ela tem seus primeiros relatos assim de sua existência ali pela década de 50 do século XIX, né? Então, lá por 1858, por aí, a gente tem um relato numa festa aristocrática, assim, né? E aí a gente ouve a palavra polca paraguaia, né? Esse neologismo aí, né? Lembrando que a polca é um gênero musical muito famoso, muito em voga no século XIX, que era a polca da Boêmia, né? Essa polca europeia. Então, quando ela chega na América Latina, todo mundo fica doido, assim, é como se fosse o rock, assim, né? Na nossa geração e tal, né? É um tipo de gênero musical muito famoso e ele teve subgêneros, a própria polca, essa polca da Boêmia,
teve vários subgêneros em várias partes da América Latina. Por exemplo, a gente vai ter a polca paraguaia, mas vai ter a polca brasileira, que é essa polca que está no choro, né? A gente vai ter a polca mexicana, né? Que são tipos de, vamos dizer, apropriação desse nome polca, porque é um nome que está associado a essa coisa festiva, essa coisa da dança, né? E a polca, ela vai ter várias subdivisões, né? Que está relacionado, às vezes, à instrumentação, está relacionado, às vezes, a andamento, né? Por exemplo, polca canção. Polca canção quer dizer que vai ser uma polca mais lenta, né? É importante ver esses subgêneros, né? Polca galopa, por exemplo, ela está relacionada a um grupo, é um grupo instrumental que está com percussão e sopro, né? Então, essa é um tipo de grupo que surgiu no século XIX, é muito antigo, né? E aí a gente tem essa subdivisão que é muito influente até hoje ritmicamente, né? E assim, além esses subgêneros, vamos dizer, mais tradicionais, a gente tem os subgêneros mais modernos, vamos dizer. Eu sei que essa palavra é um pouco problemática, mas vamos dizer que está relacionado a essas novas fusões que aconteceram devido ao processo intercultural. Então, por exemplo, a influência do jazz, né? Isso vai acarretar um impacto na polca paraguaia. Então, vai ter a polca jazz, que é um tipo de polca em 6/8 e tal, mas está usando outras harmonias, né? Vai ter uma polca aqui, essa nem tem um nome, mas só que eu percebi que é um tipo de polca experimental, né? Que o pessoal está usando o conceito do Hermeto Pascoal, por exemplo, e fazendo um tipo de polca mais, vamos dizer, progressivo, assim, né? Que é em outros tempos, né? Pega um 7, pega um 11, e aí fica brincando com essas unidades compasso também, além das harmonias, né? Agora, eu falei para vocês, a década de 50 a gente já tem registro da polca no século XIX. Aí, gente, a gente sabe que tem um momento no século XIX que é a guerra contra o Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, né? Que aconteceu ali entre 1864 e 1870, e foi uma guerra devastadora, né? Tanto como uma crise política e financeira no Brasil, mas como a devastação do Paraguai e tal. E nesse momento teve um êxodo muito grande, intenso de paraguaios para a região que é hoje Mato Grosso do Sul, né? E esse pessoal veio para cá para trabalhar no campo, né? Para trabalhar nessas regiões pantaneiras, com gado, e eles causaram um impacto muito grande nessa região, porque eles eram os especialistas dentro da América do Sul nessa prática, né? Junto com os gaúchos e tal, né? Os paraguaios eram grandes especialistas nessa prática, né? E eles chegaram aqui, eles conseguiram, eles foram absorvidos, né, pelo mercado, pela a necessidade de mão de obra que tinha aqui, e eles, como consequência, teve a incorporação das práticas culturais desse povo, né? Então, desde o final do século XIX, a gente já encontra uma presença maciça aqui de paraguaios, né? Inclusive, em muitos momentos, a impressão que a gente tem é que tinha mais paraguaios que brasileiros por aqui, né? Aí a gente já percebe, historicamente, que existe uma relação entre paraguaios e brasileiros muito intensa, uma relação de êxodo, né? Assim como tem a influência paraguaia aqui, eu observei no Paraguai que existe uma influência brasileira lá, historicamente, né? Devido à própria invasão brasileira lá e condução do Paraguai para um pensamento mais liberal, tanto no sentido das influências dos cânones brasileiros da música brasileira, né? Por exemplo, Tom Jobim. Tom Jobim é uma influência unânime, né? Assim, no próprio Paraguai isso é unânime, né? Como uma grande influência harmônica também. Vários interlocutores repetiram isso, né? A influência do Hermeto Pascoal nessas músicas mais experimentais, esses grupos mais modernos que geralmente a gente associa ao jazz. Eu conversei com o pessoal lá e eles falaram, não, a gente tem uma influência do Hermeto Pascoal no sentido do conceito que a gente tem, aí pianista falando de Egberto Gismonti, sabe? É claro que eu não vou dizer que é uma influência que causou impacto, uma transformação na música paraguaia, não. Eu vejo que existem nichos assim que a música brasileira está presente claramente nas práticas deles, né? Por exemplo, fazer uma fusão da guarânia
com bossa nova. Daí você vê o cara lá tocando bossa nova em 6/8, né? Igual Vento na Roseira, né? Olha, tararari, tarararira, né? E fazendo isso em 6/8 e tal, e cantando em Guarani, cantando em espanhol, cantando em português, né? Que a gente vai falar de Opará, eu falo de Opará estendido, que são 3 línguas, né? Isso é muito, muito legal. Esse é o Dr. Adjala, que eu vi lá em Pacaraí fazendo isso, né? E aí a gente vai ter no Brasil uma ideia vamos dizer, de identificação, né? Que tenta se distinguir do Mato Grosso, mas você falou um negócio muito interessante, né? O próprio Zé Correia, se eu não me engano, foi assassinado em 73, né? E foi antes, foi em 77 a divisão, né? E então vamos dizer, todo imaginário, né, que tem nessas canções, que vai falar da sua terra e tal, sempre estava Mato Grosso. Fui conhecer o belo Mato Grosso, lá encontrei o meu primeiro amor. Sinceramente o que me deixa triste é vir de longe desta minha flor. Esta morena tem a cor de champo, é fascinante até no andar. Quando eu me lembro da Mato Grossense, meus olhos ficam querendo chorar. Bate, bate coração, vai batendo sem cessar, maltratando um peito amigo, já cansado de chorar. Bate, bate coração. E Júlio, a gente está falando aqui sobre música sul-mato-grossense e a gente consegue enxergar nitidamente essa presença desses ritmos, desses gêneros e subgêneros de matrizes paraguaias aqui na música feita no Mato Grosso do Sul, mas eu acho que a pergunta que não quer calar e gostaríamos de ouvir de você é: qual a diferença entre a polca, a guarânia e o chamamé? Nossa, essa é a grande pergunta, né? Pô, se você souber, você me fala, né? Tô brincando. Mas bom, a gente tem várias características regionais que a gente tem que tomar em conta, né? A gente pode pensar primeiramente que a polca paraguaia é o grande gênero que vai ter subdivisões e derivações, né? Então, o primeiro que a gente vai ter relato, né? Por exemplo, como um gênero musical, né? As primeiras partituras que a gente encontra mesmo assim de lá por 1887 por aí, que é um italiano que faz uma transcrição de músicas populares paraguaias, né? E aí publica lá em Buenos Aires e tal. E aí a gente já tem então esse registro dessa música. Claro, essa música é muito problemática no sentido da escrita. O pessoal não sabia como escrever, né? O pessoal escrevia em 2, o pessoal escrevia em 3, né? Aí um resolvia escrever em 6, mas daí o outro escrevia em 2x2. Aí era uma loucura, né? Quem foi estabelecer isso mesmo do jeito que a gente conhece foi José Assunção Flores, né? Que é um músico muito importante no Paraguai, uma das maiores referências da história, né? Também dá até para dizer que da América Latina, né? Ele é um ativista comunista, muito interessante a história dele. Aquela Índia, né? Sabe aquela música? Índia, sangue tupi. Essa música foi proibida de tocar no Paraguai e ele foi gravar essa música na União Soviética, que eu acho um caso muito curioso, né? Ele gravou lá na União Soviética uma orquestra e tal. Essa música, então, ela tem esse caráter sinfônico, né? A gente já fala até poema sinfônico lá e tal, para conceituar, né? Bom, então, olha só como é que as coisas vão, né? Vão se desenvolvendo, né? Então, a gente vai ter uma relação entre Corrientes e aquela região que a gente fala região litorânea da Argentina, né? Com o Paraguai muito forte. Então, lá, essa região, o pessoal sempre falou Guarani lá. Que coincidência, né?
Por exemplo, no caso da guerra da Tríplice Aliança, foi muito difícil para a Argentina conseguir centralizar o poder em Buenos Aires, porque o próprio Correntes era a favor do Paraguai, né? Então, quer dizer que eles eram mais perto do Paraguai do que Buenos Aires, entende? Então, essa relação, historicamente, é muito forte, né, entre esses lugares. O que aconteceu? Em 1930, a gente tem a primeira gravação de um chamamé, né? Importante dizer que eu fiz minha dissertação sobre chamamé, o estilo duetado em Mato Grosso do Sul, e eu acabei pegando esses dados, né? E aí o caso é que essa primeira gravação foi feita com uma orquestra de tango e um cantor paraguaio. Olha só, daí você já vê que a relação já começa desde a primeira música, né? Já existia outros chamamés gravados, tá, pessoal? Mas o primeiro com o nome chamamé foi esse, né? Correntes Poti, se eu não me engano é o nome, né? Do tal de Pracânico lá, que parece que também é suspeita que tenha sido uma ressignificação de uma releitura de uma polca paraguaia antiga já, sabe como é que é? Aí já fica super em dúvida, cada vez mais fica duvidosa essa história de que o chamamé é uma fusão entre guaranis e espanhóis, sabe? Fica muito duvidosa essa teoria, porque a gente sabe que existe essa relação muito antiga com os paraguaios, né? E a polca paraguaia já estava acontecendo há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Nas primeiras gravações de chamamé, a gente tinha polca paraguaia. Aí depois, polca correntina. Aí depois, quireu. Aí depois, polca correntina, chamamé. Polca paraguaia, chamamé. Às vezes você encontra discos assim, tá ligado? Para definir as músicas, né? Isso é muito interessante. Aí, o que acontece? Outra questão importante é que Buenos Aires, teve uma época que Buenos Aires tinha mais paraguaio do que Assunção. Você imagina quanto paraguaio que tinha lá, muitos exilados das ditaduras, né, e tal. Grandes intelectuais paraguaios foram viver lá, inclusive. E lá tinha certos lugares que existiam muitos paraguaios e muitos músicos paraguaios, né, que tocavam, trabalhavam ali, né. E aí parece que teve um tipo de disputa pelo mercado, né. E quando você ressignifica o chamamé, você dá um espaço, um tipo de nacionalização para esse gênero e deixa, no sentido mercadológico, um espaço menor para os paraguaios e um espaço maior para os argentinos, né? Então, nesse sentido, a estratégia de ressignificar a polca paraguaia e colocar o nome chamamé é muito interessante nacionalmente, né? E aí, outro índice importante, inclusive de preconceito, né, é que quem era de Correntes nessa época eram os cabecitas negras. Porque, olha só, isso é um tipo de xingamento que acontecia em Buenos Aires, né? É que é para tentar inferiorizar, como se fosse um estigma, né? Cabecitas negras. E esse pessoal é o pessoal que tem essa influência, essa descendência paraguaia, esse é o cultivo do Guarani, né? E então era muito interessante, por um momento na Argentina, você dissociar essa maneira de ver esse gênero musical, né? Como uma polca paraguaia vinculada à história de relação entre Argentina e Paraguai, para colocar uma coisa como se fosse uma coisa que nasceu ali, sabe? Nasceu ali, é uma coisa argentina, né? E aí, nesse sentido, teve toda uma ressignificação da polca paraguaia para a gente dar esse nome de chamamé. E aí, que acontece a grande questão, né? Que ainda está em aberto nas pesquisas, né? Que a polca paraguaia, eu já falei, né? Ela chegou pelo Paraguai, pela entrada de Mato Grosso do Sul, né? Agora, o chamamé, né? Desculpe, a guarana é a mesma coisa, né? A guarana também chegou com os paraguaios. Isso aí parece que ninguém tem dúvida, né? Agora, quando fala de chamamé, aí, foram os argentinos, foram os gaúchos. Daí você fica meio duvidoso, assim, né? Porque os paraguaios já estavam há muito tempo aqui. Os próprios paraguaios que acompanhavam esses músicos consagrados na história, o próprio Dino Rocha, quando eu fui assistir os trabalhos dele e tal, sempre tinha paraguaio na banda dele, né? E ele fazia questão de chamar. Então os paraguaios sempre tiveram aqui tocando. Só que aí, para a gente tirar essa associação que a gente faz entre paraguaios e brasileiros, a gente fala que foi o gaúcho, que é uma coisa argentina, né? Mas, então, esse é um sentido cultural. Agora, vamos falar da música explicitamente, né? A polca paraguaia, ela tem algumas características que são próprias dela, né?
Então, por exemplo, esse ritmo super rápido, né? E aí a gente vai ter algumas células rítmicas, né, que são um pouco diferentes também. Por exemplo, o chamamé, a gente tem tanto o chamamé quanto a polca lenta e a guarânia, ela vai ter essa tu-ta-tu-ta-tu, tu-ta-tu-ta-tu, né? Aí a polca galopa, ela vai ter esse aqui, ta-tu-ta-tu, 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 que é um pouco mais rápido, por isso você corta um tempo desse, né? Então, ó, essa é a primeira diferença que eu posso falar. A outra, por exemplo, a banda galopa, né? Ela tem uma célula rítmica, que vai ser isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Aí você vai contar em 2 lá, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês escutam o meu estalo aqui, ó. Tá, 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 tá. Que essa sobreposição, a gente fala um 6/8 com hemíolas, né? Então a gente sempre escuta essa pulsação em 2 e escuta a pulsação em 3 ao mesmo tempo, né? Essa característica da polca paraguaia, que foi se perdendo um pouco no Brasil, principalmente as gravações que eram feitas em São Paulo, né? Que a gente vai escutar mais em 3. O Brasil, a gente tem esse costume de tercinar, vamos dizer, não, tercinar não, é colocar, ternarizar, né? O chamamé, a polca paraguaia. No Sul também. Muitas vezes você vai ouvir o acompanhamento sanfoneiro, gaúcho, o cara vai fazer o chamamé e vai fazer o 3 na mão esquerda, tá? Tchan, 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 como se fosse uma valsa, né? Então, esse caráter mais valseado é uma característica do brasileiro para fazer isso, né? Para fazer esses gêneros musicais. Mas, bom, a gente vai ter essas diferenças, um pouco as diferenças rítmicas, né? Um pouco a instrumentação também, de que isso também varia, por exemplo, o caso do fole, né? O fole dentro do chamamé é um personagem fundamental. Não tem, é complicado fazer chamamé sem um fole, né? Já a polca paraguaia nem tanto, cara. Ela tem fole também, mas só que o que manda na polca paraguaia é a harpa. Então, uma grande diferença. Inclusive, na história do chamamé, a gente vai perceber um tipo de substituição, né? Você vai parar de encontrar grupos com harpa e vai cada vez mais aparecer instrumentos de fole, principalmente os 2, né? Bandoneon e a gaita ponto, né? Esse é o dueto que existe dentro do chamamé, né? Que vai ser diferente da polca, né? Que vai ter como grande personagem a harpa paraguaia, né? Agora, a guarânia, tem que falar, a guarânia é um gênero mais moderno. Olha só que interessante, uma das grandes diferenças da guarânia é que ela já tem, desde o começo, essa relação com outras harmonias, essa relação com o urbano, tá? Que o chamamé e a polca paraguaia não tem a princípio, e depois a gente vai colocando essas relações entre o urbano e o rural, né? Mas só que a guarânia já nasce aí, e ela é mais lenta, né? Então, para você tocar a guarânia, uma coisa básica para você entender a diferença, se você ouvir uma coisa muito rápida, não pode ser a guarânia, né? Tem que ser uma polca, um chamamé, tá bom? India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisco remanso curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montarás India manceba de la selva virgen Eva Guayaquil. Montarás India manceba de la selva virgen Eva Guayaquil. De su tribu la flor
Claro, a gente faz essa pergunta mais em tom provocativo mesmo, porque no fim a gente sabe que não existe uma resposta definitiva para essa questão. Não é possível diferenciar, assim, separar totalmente esses gêneros que estão totalmente interligados. Eu observo em relação ao que se encontra na produção discográfica do Brasil, eu observo exatamente isso que você apontou, essa interpretação mais voltada ao ternário e menos ao binário, que do 6/8, né? Percebendo isso, Júlio, você considera que o rasqueado então seria a interpretação brasileira desses ritmos? Seria de certa forma o jeitinho brasileiro de se tocar e fazer a polca, a guarani ou chamamé? Isso, ó, essa é muito interessante. O Evandro Iga, nosso pesquisador aí também sobre esse assunto, ele mostrou na tese dele que a gente tem essa ressignificação da polca paraguai e da guarânia, né, a partir da moda campeira e do rasqueado paulista, né, que são gêneros assim que é um tipo de paraguaidade dentro da música caipira, né. E com certeza a gente fez esse processo de ternarização, né, e colocar uma coisa mais valseada, que foi discutido também em vários outros trabalhos, né, que é essa, vamos dizer, essa característica da música latino-americana, que depois eu fui ver, porque eu já vi muito discurso um pouco nacionalista, assim, que fala, não, que essa é uma condição paraguaia, ou chegar um brasileiro tocando samba, não, que é só brasileiro que, né? E aí eu fui perceber que esse 6/8, essa sobreposição de dois compassos, ou a emíula, né, é compartilhado em toda a América Latina, né? E aí que entra na minha pesquisa, pelo menos um comentário sobre a geração desses gêneros musicais latino-americanos em 6/8 com a cultura afro-latina, né? Porque a gente já tem relatos de músicas em 6/8 com emíulas, em tempo rápido, desde o século XVII. A gente já encontra relatos desse tipo de prática musical, nesse ritmo, né? Então, várias comunidades afro-latinas podem ter chegado aqui e causado bastante impacto, que é varrido para baixo do tapete, né? Então, às vezes a gente quer desvincular essas práticas musicais, por exemplo, dos indígenas, dos negros, né, para a gente deixar um negócio mais purificado, entre aspas, né, que foi um tipo de prática muito comum nesse processo de embranquecimento social que a gente teve aí nessas políticas do século XX na América Latina. Agora, bom, o que eu percebo é que no Brasil a gente tem essa ternalização, que é muito comum, né, e ela vai aumentando cada vez mais que a gente se afasta da fronteira, né? Então, cada vez mais longe da fronteira, mais valseado, mais distante do ethos, ou vamos dizer do swing, para melhor dizer, né? Do swing comum, né? Porque é muito louco. Eu acho que eu penso, né, que eu sempre tive noção disso por causa da minha família, né? Meu pai toca, minha mãe é paraguaia, descendente de Paraguai. E aí eu sempre tive isso na minha vida, mas quando eu cheguei no Paraguai para ver mesmo, então vamos tocar, entrei nas gigs, né? Sabe aquelas gigs que você entra só para se dar mal, para ver como é que é, né? Porque é assim que a gente aprende, né? Pelo menos era, não sei depois dessa pandemia como é que vai ser tudo, mas pelo menos era assim que funcionava, né? E bom, o swing dos caras é muito forte, é muito diferente. Não é, e é muito importante a gente parar de ficar com esse negócio de melhor ou pior, que eu acho isso muito falso também, porque é uma interpretação subjetiva do que é melhor, o que é pior, e às vezes tem muita relação de capital, muita relação de poder nessa conversa toda. O que eu acho que é interessante é que é diferente. E aí, e o mais legal ainda é que dá para conversar. Dá para conversar. Então, por exemplo, eu chegando lá, tocando com a minha bagagem, tocando 6/8, toquei com o Dino Rocha, né, fui lá aprender com ele, toquei com o pessoal daqui, né, de Mato Grosso do Sul, toquei com o pessoal lá do Sul também, do Brasil, lá do Paraná. E aí eu cheguei com essa bagagem lá. Então eu não era o iniciante no negócio. Porém, quando a gente saca um paraguaio mesmo tocando, um arpista e tal,
Aí você percebe a linguagem, o jeito que ele faz o baixo, muda tudo, cara, porque eu sou do violão de 7 cordas, né, e até estou escrevendo isso na minha tese, que é a diferença que deu na minha mão direita tocando polca paraguaia é incrível, por causa que eu fiquei ouvindo os arpistas, né, e eu vi, por exemplo, o jeito deles fazerem o baixo para dar a pressão mesmo, um tipo de pizzicato que você meio que estoura assim a corda, que dá um som muito legal, muito bacana. E aí eu resolvi incorporar isso e outras coisas dentro da minha prática musical, né? Mas eu percebo, mais do que diferença falar, essa está mais perto da polca legítima, essa está mais longe, não. Eu acho que a gente passa por um processo intercultural que vai ter artistas aí que vão fazer coisas e em outros lugares vai ter artistas que vão fazer outras propostas, né? Que isso que eu acho a grande riqueza, né, desse regionalismo aí que eu falei, é o regionalismo universalista, viu? Não é o antigo regionalismo. Maravilha. Só para a gente fechar esse assunto, eu queria compartilhar com vocês um depoimento que a Delinha, da dupla Dela e Delinha, grande Delinha, deu para o Rodrigo Teixeira em seu livro Pioneiros da Música Sertaneja no Mato Grosso do Sul. Inclusive, recomendo fortemente esse trabalho. E ela falou um pouquinho se tratando do rasqueado, falou um pouquinho da diferença desses ritmos. Ela vai dizer isso, abre aspas, polca, chamamé e guarânia, cada um é uma coisa, são diferentes, só que é quase que o mesmo batido no violão. O rasqueado vem do chamamé e da polca paraguaia. O chamamé é mais lento e a polca paraguaia é mais rápida. O rasqueado ficou no meio do chamamé e da polca. Para mim, que não estudei música, é isso. Nós fazemos rasqueado. Acho que colocam de sertanejo, mas a dupla Dela e Delinha não é raiz, nem caipira. É um folclore nosso do MS. Tem o rasqueado mato-grossense, de Cuiabá, que é diferente. A guarânia também é diferente da polca, do chamamé. Tudo tem um jeito diferente de bater a mão. Fecha aspas. Você vai se arrepender do que você fez para mim. Você me fazia promessa, hoje faz sofrer assim. Você vai se arrepender do que você fez para mim. Você me fazia promessa, hoje faz sofrer assim. Você me abraçou, me carinhou e me beijou. Depois deixou que te amou, só recordando aquilo que passou. O teu amor me alucinou e hoje eu vivo apaixonado. Sinto a alma destruída com o aroma do passado. A gente tá falando aí sobre jeitos brasileiros de se tocar essa influência paraguaia. E eu acho que tem um cara especial nesse sentido, né, Júlio, que inventou, pelo menos no estado, um novo jeito de tocar essas influências, que é o Zé Correia e o estilo duetado, consagrado por ele, depois pelo Dino Rocha também. Eu acho que você é o cara certo para eu fazer essa pergunta, né? O que era esse estilo duetado e como que funcionou a criação dele? Que maravilha, essa é uma ótima pergunta. Eu fico muito feliz por responder, eu me dediquei 2 anos para falar sobre o estilo duetado, né? Ele aparece no final, esse tema aparece no final da minha dissertação, que eu acho que foi uma contribuição no sentido de que um músico está falando sobre o assunto, né? E assim, agora a questão do duetado, ela tem uma história, né? O próprio Pioneiros, né, do Teixeira, vai falar dessa história até de antes do Zé Correia, né? Mas a gente sabe que o Zé Correia foi quem concebeu essa técnica dessa maneira que a gente conhece, né? Dessa maneira que ficou consagrada por causa dos discos que ele gravou, que ele foi pioneiro nisso mesmo. Ele gravou, se eu não me engano, em 67, 69, já estava gravando coisa instrumental, usando o estilo duetado, né? Bom, esse estilo duetado, na mão do Zé Correia, vai até 73, mais ou menos, ali, que aconteceu aquele incidente que ele foi assassinado. E quem toma a bola, quem começa a trabalhar e levar essa bandeira, é o Dino Rocha. E o Dino Rocha ele é muito relevante também.
O primeiro, o Zé Corrêa, no sentido de ser o pioneiro, e o segundo, por propagar, difundir essa prática, né, por 50 anos, 60 anos, né, foi a carreira do Dino Rocha trabalhando com o estilo duetado, né. Bom, o Dino Rocha, ele vai explicar que o estilo duetado é como se fosse uma dupla cantando, né. Eu acho muito bacana essa explicação dele, porque tem muito a ver com o contexto dele, o contexto que ele viveu como músico do sertanejo, músico da música caipira, né, que era o que regia as festas, né, na época que ele era jovem, né, na época que ele começou a se consagrar como músico, né. Então, ele fala que é uma dupla cantando, então você canta aqui, que é na mão direita, né, e você canta aqui na mão esquerda, né, então fica como se fosse uma dobra de voz da música caipira, né. Porém, tecnicamente, a gente pode dizer que é uma música dentro de um gênero musical, que é o chamamé, mas só que depois eu fui descobrir que na polca paraguaia também se utiliza isso, né? Esse tipo de escala duetada, a própria viola caipira utiliza isso também, né? Que é maneira de fazer escala, em vez de fazer só uma nota, você faz a dobra dela, né? Que a gente na música popular chama de dobra, né? Que é sobrepor uma terça, sobrepor uma sexta, né? E aí a gente vai ter como um teclado aqui super expandido, acho que são 3 oitavas, e a baixaria, os botões, com 1 oitava só. Então, o que é interessante desses sanfoneiros é que eles têm que armar uma sequência, né, de dobras, né, de sobreposição, que dê conta dessas limitações, né, que é um aqui com 3 oitavas e o outro com 1 oitava. Então, muitas vezes, esse intervalo vai aparecer como terça, mas muitas vezes vai aparecer como sexta, né? Então, e não só isso também, vai aparecer como respostas, né, contracantos. Então, por exemplo, fazer uma melodia na mão esquerda e depois fazer uma resposta no baixo, né? Que é o que acontece na Gaivota Pantaneira, né? Então, tom, tom, né? Que é uma pergunta na mão direita e uma resposta na mão esquerda, né? Que é também uma característica dessa técnica duetada. E com certeza o Mato Grosso do Sul é uma referência disso, né? Porque é uma relação muito intensa com essa prática, né? Não é uma coisa, uma música só, 2 músicas, são todas, cara. Chamamé e polca paraguaia nessa geração, anos 70, 80, todo mundo fazendo duetado. Daí isso ficou tão forte que as outras gerações começaram a fazer também, né? Então, como um legado, né? E aí a gente vai ter datado essa prática pelo menos desde a década de 60, né? Que é uma prática já consagrada em Mato Grosso do Sul até hoje, né? Você vai ver, por exemplo, Marcelo Anderson tocando músicas com estilo duetado, né? Que é uma coisa muito curiosa, e a gente percebe que até hoje está aí, né? Sendo uma prática, vamos dizer, típica de Mato Grosso do Sul, né? Que bacana, Júlio. Para a gente encaminhar para o fim, e eu já te agradeço por esse bate-papo, acho que essa conversa foi sensacional, todas essas questões que a gente levantou, essas informações que você trouxe, elas foram super enriquecedoras, e eu acredito que a gente não pode falar de cultura sul-mato-grossense, falar de música sul-mato-grossense, sem falar no Paraguai, né? Por isso que a gente está conversando sobre isso aqui. E eu queria te perguntar, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é importante a gente falar sobre essa influência? Você acha que o Mato Grosso do Sul ele possui suas próprias identificações? O Mato Grosso do Sul ele pode-se dizer que tem uma música autoral própria? É importante a gente falar sobre isso? Bom, eu acho um assunto importante. Eu estou dedicando minha vida mesmo para falar disso, sobre essa peculiaridade, né, que existe na prática musical sul-mato-grossense. E eu acho que vale um adendo que eu tive essa formação, vamos dizer, uma formação clássica, né, no violão, né, quando eu fiz minha faculdade.
E depois que eu terminei minha faculdade, que eu fui olhar para minha ancestralidade, minha família e tal. E aí meu pai gaúcho tocando chamamé, polca paraguaia, minha mãe paraguaia, sempre escutando essas coisas em casa, né? Então isso sempre esteve na minha vida, né? Então eu como eu sou mato-grossense, né? Eu sempre tive esse contato com esse tipo de música, né? É importante lembrar que mesmo essas regiões, mesmo falando no âmbito regional, existe uma pluralidade, uma multiculturalidade, né? Com certeza você pode falar de cultura, música sul-mato-grossense dentro de um nicho, né? Por exemplo, eu quero falar sobre a cena do blues. Aí você pode mostrar que existe uma cena do blues que é independente da polca paraguaia, etc, etc. Aí você pode pegar a cena do metal, né? E você pode falar disso também. Você pode falar Chá do Santo Daime. Qual que é a música que acontece dentro desses eventos? Aí você pode falar de vários outros gêneros musicais que não tem a ver com a polca paraguaia. Porém, no aspecto que eu estou vendo, que eu acho que é muito parecido com o seu, que você está muito preocupado, assim como eu estou, com esse fenômeno da relação entre o Paraguai e o Brasil, que eu acho fundamental para se estudar a cultura de Mato Grosso do Sul, até porque a gente tem uma relação muito confusa e contraditória nesse sentido, porque a ocupação desse território ela foi feita de maneira muito desequilibrada, muito confusa mesmo, né? Então, por exemplo, essa relação de trabalho que os paraguaios tiveram aqui, né? Nessas empresas de extração de erva mate, né? A maneira que os gaúchos chegaram aqui a partir de concessões do Estado de terras, né? Para eles poderem cultivar, essas relações, como é que elas vão se construindo, né? E isso tudo acarretou um tipo de história muito diferente do que acontece em outras partes do país. Isso tem muito a ver com essa questão que a gente está tratando, que é a relação entre Brasil e Paraguai. E aí, isso vai acarretar um tipo de música diferente. Então, a gente vai perceber que outras regiões, o próprio Paraná, vai ter, por exemplo, fandango. Fandango é um tipo de música típica paranaense, né? Que tem a ver com os caiçara, pessoal perto da praia, tá? É outra pegada, é outro tipo de visão de mundo, é outro tipo de música, né? E aí tem a ver com essa maneira que os povos que estão lá há muito tempo cultivam a música, né? E o Paraguai, o Mato Grosso do Sul vai ter essa influência paraguaia enorme, então é muito comum essa relação que a gente tem como cidadão sul-mato-grossense de ter um vínculo com o Paraguai de alguma forma. Eu falo por conta própria, por causa da minha mãe, né? Mas só que tem vários outros relatos, né, nesse sentido, dessa relação com os paraguaios. Então eu acho ela muito forte e isso vai definir de alguma forma a nossa maneira de pensar a música, né? Que sempre vai envolver esse 6x8 em determinadas práticas, né? Agora, eu insisto nessa questão da multiculturalidade, porque a gente tem, por exemplo, grupos indígenas que estão alocados nesse território, né? Que fazem um outro tipo de música. A gente vai ter manifestações musicais que são exclusivamente, por exemplo, do sertanejo universitário, que é outra vertente, que é influenciado de alguma forma pela música paraguaia, mas nem sempre tem vertentes do sertanejo universitário que não tem nada a ver com isso também, né? Bom, então acho que primeiramente, existe uma multiculturalidade, né, em síntese, e a polca paraguaia é um dos componentes fundamentais para se entender a cultura de Mato Grosso do Sul. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Júlio Borba, músico e pesquisador do Mato Grosso do Sul. A gente agradece ele imensamente pela participação e queria recomendar para quem ainda não conhece, vá conhecer o trabalho do Júlio Borba. Ele tem um trabalho incrível de pesquisa e de música autoral, tem disco gravado no Spotify, Júlio Borba, sem acento. O Instagram dele é Júlio Borba Oficial
E o canal dele do YouTube também é Júlio Borba. Se inscreve, curte, compartilha as coisas dele. Tem uma produção vastíssima sobre cultura sul-mato-grossense, música principalmente sul-mato-grossense. Então a gente gostaria mais uma vez de agradecer pela participação dele. E sigam a gente também, né, pessoal? @DuTatarana no Instagram, Facebook e YouTube. E fica atento que já já sai o próximo episódio de Mato Grosso, Coisa Fina. O podcast Mato Grosso Coisa Fina tem apresentação, criação, roteiro e vinheta original de Lai Guimarães e Nicolas Farias. A edição e montagem de áudio é do Vitor Zan e a concepção da identidade visual é de Jaciara Machner. Nesse episódio em especial, tivemos a participação do poeta Emanuel Marinho, com sua poesia Bugre de Barro. Este é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc do Estado do Mato Grosso do Sul.